E se eu te dissesse que a história de Lúcifer não é apenas sobre uma rebelião nos céus, mas também um reflexo da própria batalha que acontece dentro de cada um de nós? Ao longo da história, incontáveis almas buscaram respostas para o mistério de sua queda. A história de Lúcifer não é apenas um conto de orgulho e destruição, mas um aviso eterno sobre as consequências da ambição desmedida e da sede de poder. O que aconteceu nos céus antes do mundo ser criado? Qual foi o momento exato em que o mais belo e poderoso dos anjos transformou sua luz em trevas? Qual foi o erro fatal que o condenou para sempre? Nos próximos minutos, você descobrirá detalhes ocultos dessa história. Entenderá como essa batalha se reflete no mundo atual e o que a Bíblia nos ensina sobre a queda daquele que ousou desafiar o Criador. O que diz as Escrituras Sagradas sobre Lúcifer? Embora a influência de Lúcifer seja imensa, ele é raramente mencionado nos textos sagrados. Por que um ser com tanto impacto no mundo aparece tão pouco? Antes de falarmos sobre a grande rebelião celestial de Lúcifer, isso precisa ser compreendido. Nas Escrituras, a figura de Lúcifer permanece um enigma. Ele é mencionado apenas em fragmentos. A Bíblia conta sua história em passagens dispersas, escritas em linguagem simbólica. Por isso, este vídeo se baseia na Bíblia, mas também em fontes adicionais, principalmente no livro História do Mundo Angélico, do padre José Antônio Fortea. Também em textos de Santo Agostinho, onde Lúcifer representa o desejo de se elevar acima de seu Criador. Agostinho observa que Lúcifer, cegado por sua própria luz, buscou se igualar a Deus e por isso foi exilado, deixando uma lição eterna. Agora, vamos ver como a alma de Lúcifer começou a se corromper. Este vídeo não é apenas um estudo sobre Lúcifer, mas uma revelação profunda que pode transformar sua percepção sobre o bem e o mal. Deus pode estar falando com você agora, e assistir até o fim pode trazer uma nova compreensão sobre sua jornada espiritual. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a fazer parte deste estudo de forma ativa. Digite que Deus nos abençoe. Nos comentários, você já se perguntou como um ser criado na perfeição e na luz se transformou no maior inimigo de Deus e da humanidade? Como aquele que era a estrela da manhã caiu em um abismo de trevas, tornando-se o príncipe do mal. Para demonstrar seu compromisso com a fé, curta este vídeo, pois isso ajuda-o a chegar a mais pessoas que também precisam dessa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo estudos que fortalecerão sua relação com Deus. Você está prestes a embarcar em uma jornada de conhecimento e revelação. Prepare-se, pois o estudo começa agora. Antes que o mal existisse, muito antes dos primeiros humanos pisarem na terra, a bondade infinita reinava nos céus. Tudo era perfeito. Cada anjo irradiava uma luz imensa e sentia profunda reverência pelo seu Pai, o Criador de tudo. Mas, entre todos os anjos, um se destacava acima dos demais: Lúcifer. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, foste irrepreensível nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade se achou em ti. Ezequiel 28, 12 e 18. Lúcifer, o mais inteligente, o mais poderoso e o maior em honra e dignidade. Lúcifer era a mais bela criação de Deus, sua obra-prima. Ele foi o primeiro ser que Deus esculpiu com suas poderosas mãos, a primeira criação de todas, e Deus se deleitou em fazê-lo sua obra-prima. Concedeu a Lúcifer um poder como nenhum outro anjo possuía. Lúcifer tinha a maior inteligência, superada apenas por Deus. Lúcifer ocupava uma posição de honra.
A glória de Deus se refletia nele como um espelho resplandecente, e sua missão era levar adoração e louvor ao Criador. Mas, perfeito, só Deus. Tu eras irrepreensível em teus caminhos até que a iniquidade foi encontrada em ti. E assim, Lúcifer tornou-se a origem de todo mal e sofrimento no mundo. Ele se tornou o príncipe das trevas, o corruptor de almas, o senhor da destruição. Ele se tornou Satanás. A história de Lúcifer é um alerta de que até mesmo a estrela mais brilhante pode cair na escuridão. Mas, o que aconteceu? Por que o ser cheio de luz se tornou a semente do mal? Tempos de paz. Lúcifer era um ser moldado, à medida da perfeição. Tu foste ungido como querubim guardião, estiveste no Monte Santo de Deus, andavas entre as pedras flamejantes, Ezequiel 28:14. O céu é um reino de perfeita ordem, uma estrutura divina onde cada anjo tem uma missão e um propósito a cumprir. No nível mais elevado estão os serafins. Eles são como chamas vivas, ardendo em amor e pureza. Cantam sem cessar. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Logo abaixo estão os querubins. São guardiões da sabedoria divina e protetores dos segredos do universo. São o escudo que repele qualquer sombra de impureza. Nas ordens mais próximas da terra estão os arcanjos e os anjos. Os arcanjos, como Miguel e Gabriel, são mensageiros de momentos decisivos, guerreiros que carregam a mensagem divina em suas espadas. E, por fim, os anjos mais próximos da humanidade. Eles são os guardiões das almas que nos acompanham em nossa jornada, assegurando que o mal não se aproxime. Dentro dessa ordem perfeita, Deus quis criar algo extraordinário. Com sua sabedoria infinita e amor sem limites, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Lúcifer não era apenas belo, ele era um líder, o farol que outros anjos seguiam. Caminhava entre os anjos com uma graça inigualável. Serafins e querubins escutavam atentamente suas palavras. Era ele quem organizava os coros celestiais, dirigindo louvores ao Criador. Sua voz era uma chama na escuridão, um brilho que guiava os outros anjos. Mas algo começou a mudar. Um pensamento quase imperceptível surgiu em seu coração. E se a luz não precisasse vir apenas de Deus? E se eu pudesse brilhar por mim mesmo? Esse desejo, pequeno e silencioso no início, foi se transformando, crescendo como uma semente que germina no mais profundo da alma. Lúcifer começou a contemplar sua própria beleza, sua inteligência e seu poder. Ele, que liderava os coros celestiais, que comandava as legiões de anjos, que possuía um esplendor inigualável, começou a desejar mais. Teu coração se elevou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ezequiel 28:17. O orgulho se infiltrou nele como um veneno. Ele não queria apenas refletir a glória de Deus, ele queria ser a própria fonte da luz. E foi assim que nasceu a primeira sombra no paraíso, um desejo que desafiava a ordem divina. A partir desse momento, Lúcifer não era mais apenas um anjo glorioso, ele se tornara algo mais perigoso, uma estrela que acreditava poder brilhar sozinha. A Bíblia nos conta como sua queda começou. Aquilo que antes era seu dom se tornou sua ruína. A beleza que todos admiravam tornou-se a origem de sua destruição. A sabedoria que inspirava outros se tornou a arma de sua autodestruição. O orgulho o consumiu. Ele quis ascender além de sua posição, elevar seu trono acima das estrelas de Deus. Em seu coração disse: subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14:13-15. Este é o princípio de uma tragédia. Mas o que aconteceu depois?
como esse desejo se transformou em rebelião. No próximo bloco, mergulharemos na origem da guerra celestial. O início da rebelião. O que acontece quando a lua acredita que pode brilhar mais do que o próprio sol? O que acontece quando a criação desafia o Criador? No início, era apenas uma centelha quase imperceptível de um pensamento passageiro. Lúcifer se perguntou: e se minha luz pudesse brilhar ainda mais? E se minha glória não precisasse sempre servir a outro? Lúcifer, o anjo mais belo, aquele que liderava os coros do céu, começou a se afastar. Não era algo visível no início. Seus pensamentos se tornaram mais silenciosos, introspectivos. Seu olhar, antes voltado ao trono divino, agora se detinha em si mesmo. O orgulho havia criado raízes, e com ele um novo desejo nasceu, o desejo de ser adorado. A Bíblia nos dá uma pista sobre os pensamentos de Lúcifer em Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Não era mais suficiente refletir a glória de Deus. Ele queria sua própria glória, ele queria um trono, ele queria ser Deus. E então, a semente da rebelião foi plantada. Enquanto isso, o céu permanecia em perfeita harmonia, embora algo em Lúcifer se tornasse mais distante a cada dia. Os anjos começaram a notar sua mudança. Ele se tornou introspectivo, enigmático. O surgimento da sombra. Dia após dia, Lúcifer começou a negligenciar seus deveres. Sua voz, que outrora liderava o coro celestial, tornou-se silenciosa. Os outros anjos sentiram sua ausência, como se uma estrela faltasse no firmamento. Nos encontros de louvor, onde antes estava à frente, agora comparecia sem entusiasmo, fitando o alto com uma mistura de orgulho e ressentimento. O céu tinha regras claras, mas não possuía correntes. Deus havia dado a cada anjo a liberdade de amar e servir. Em sua perfeição, os anjos também possuíam o dom do livre-arbítrio. E assim, enquanto Lúcifer lutava entre sua luz e sua sombra, os anjos ao seu redor começaram a perceber algo estranho, a tensão de sua escolha. Alguns, deslumbrados por sua grandeza, começaram a ouvir sua voz com novos ouvidos, seguindo-o silenciosamente, como se sua luz pudesse conduzi-los a outro destino. Um dos querubins, percebendo sua mudança, aproximou-se dele e perguntou: Lúcifer, já não encontras mais alegria no cântico? Lúcifer respondeu com um sorriso frio: descobri outros interesses. Talvez haja algo além do que conhecemos. A decisão da estrela da manhã. O céu ainda estava em harmonia. Lúcifer, o anjo mais belo, aquele que liderava os coros do céu, começou a se afastar. Não era algo visível no início. Seus pensamentos se tornaram mais silenciosos, introspectivos. Seu olhar, antes voltado ao trono divino, agora se detinha em si mesmo. O orgulho havia criado raízes, e com ele um novo desejo nasceu, o desejo de ser adorado. A Bíblia nos dá uma pista sobre os pensamentos de Lúcifer em Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Não era mais suficiente refletir a glória de Deus. Ele queria sua própria glória. Ele queria um trono. Ele queria ser Deus. E então, a semente da rebelião foi plantada. A centelha dentro dele tornou-se chama, e a chama, fogo. Naquela noite, seu brilho mudou. Não mais a luz do louvor, mas o fulgor da ambição. O paraíso, tão perfeito, tão cheio de paz, sentiu o primeiro tremor da rebelião. Seu nome, que significava portador da luz, não era um título vazio. Ele era o farol do céu, a estrela da manhã que se erguia primeiro, iluminando os outros na noite da criação. Todos os anjos ouviam suas palavras com devoção.
pois Lúcifer falava sobre Deus como ninguém jamais havia falado. Os anjos não. Eram almas inocentes. Eram sábios, fortes, cada um reflexo da pureza de Deus. Aos poucos, Lúcifer começou a semear dúvidas entre os anjos. Ele os fazia questionar o porquê da submissão, o porquê de servirem sem questionar. Com palavras sutis, ele espalhava suas ideias, plantando sementes de revolta nos corações daqueles que o ouviam, e muitos ouviram. Deus dá a Lúcifer uma segunda chance. A tristeza de Deus era imensa, uma dor antiga e profunda. Ele sabia que perderia sua criação mais bela. Sua misericórdia era infinita, mas a escolha de Lúcifer precisava ser respeitada, mesmo em sua queda. Eu o amarei, pensou o Criador. Enquanto Lúcifer se afastava, todo o céu parecia prender a respiração. Em breve, uma grande revelação viria aos céus, testando cada ser celestial, especialmente Lúcifer. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, adiou esse momento. Ele queria dar a Lúcifer tempo para se preparar, crescer em humildade, fortalecer a lealdade em seu coração. Falou-lhe com uma voz cheia de amor e preocupação. Meu filho, disse ternamente, uma grande revelação se aproxima, e quando vier, os ventos serão fortes, as tensões em teu coração serão intensas, como uma tempestade rasgando o céu. Deves te preparar, enraizar-te na obediência, pois a provação será grande. Lúcifer ouviu com sinceridade. Ajoelhou-se diante de Deus, olhando para ele com devoção, e sua voz, suave, mas firme, surgiu do mais profundo de seu ser. Pai, qualquer que seja a provação, desejo obedecer aos teus mandamentos. Não posso prometer que serei perfeitamente fiel, mas juro que meu desejo é ser leal. Meu coração ainda arde com teu amor. Essas palavras não eram mentiras. Lúcifer falava do fundo de sua alma, e dentro dele ardia um desejo genuíno de permanecer fiel. Mas, ao mesmo tempo, em um canto escuro, de sua mente, a semente do orgulho continuava a crescer. Não sou eu aquele que brilha mais intensamente? Pensou em silêncio. O último aviso, Deus, em sua paciência, deu-lhe mais uma chance. Mais uma vez, adiou a revelação, permitindo a Lúcifer mais tempo, mais espaço para se aproximar, para buscar humildade em seu coração. Lúcifer, essa provação não será fácil. Mesmo quando parecer que o vento te arrasta, deves lembrar-te de tua origem, de tua essência. Deves lembrar-te de que toda luz vem de mim. O eco do Jardim do Éden. A tentação de Lúcifer era como a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso terrestre que refletia a harmonia do céu. Deus lhes havia dado tudo, um lugar de paz e amor. Mas no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal era um lembrete de sua liberdade, de sua capacidade de escolher. A serpente sussurrou a Eva: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E esse foi o mesmo erro que Lúcifer cometeu. Naquele sussurro, nasceu o desejo de ser algo mais, de não depender completamente de Deus. A estrela da manhã, o sol da alvorada, virou as costas para a luz que lhe dava vida, escolhendo caminhar em direção à sombra. O livre-arbítrio, o dom mais precioso de Deus, revelou-se também o mais vulnerável. No Éden e no céu, o orgulho abriu a porta para a queda e a paz perfeita foi destruída. As virtudes que foram os pilares dos anjos tornaram-se frágeis, e o céu conheceu a sombra pela primeira vez. A grande revelação e a prova suprema. Deus, em sua infinita paciência, havia adiado o momento da prova repetidamente, falando a Lúcifer nas profundezas de seu coração. Meu filho, dizia-lhe repetidamente, o tempo da revelação se aproxima. Deves te preparar. Era um alerta paternal.
uma mensagem de amor chamando-o à humildade. Deus, que tanto o amava, ainda sentia que Lúcifer podia mudar, que o amor poderia superar o orgulho que começava a obscurecer sua luz. Mas chegou o momento em que a espera teve que acabar. Deus precisava considerar todos os seres celestiais, não apenas Lúcifer. Todo o céu sentia a tensão no ar, uma expectativa profunda que cobria cada anjo. E naquele dia, Deus reuniu suas hostes celestiais, todos os seus anjos, grandes e pequenos, em uma assembleia que iluminou o firmamento. Um silêncio solene caiu. Todo o céu prendeu a respiração. O firmamento se abriu e a presença de Deus brilhou com infinita majestade. Então, como um trovão suave, sua voz preencheu todo o cosmo. Eu criarei um universo material, anunciou o Criador, um lugar onde a vida florescerá, um lugar que refletirá meu amor e minha glória de uma nova maneira. Então, diante dos anjos, ele revelou a visão do que seriam as estrelas, galáxias, planetas girando em perfeita ordem e, em um desses mundos, a Terra, um lugar onde a vida floresceria em seu maior esplendor. Os anjos observaram fascinados. Em seus corações, a alegria crescia à medida que contemplavam os planos do Criador. Tudo era novo, como um sonho que jamais poderiam ter imaginado. A revelação suprema. Mas então, Deus continuou, e suas palavras tornaram-se ainda mais misteriosas. Eu não criarei apenas esse universo. Nesse mundo, criarei seres à minha imagem e semelhança. Eles serão chamados de humanos. Serão uma fusão de carne e espírito, uma união do céu e da terra. E mais, nesse mesmo lugar, eu mesmo me tornarei carne. A segunda pessoa da Trindade, meu filho, tomará forma humana. Seu nome será Jesus Cristo, e nessa humanidade, vós me adorareis. O silêncio no céu. O silêncio no céu tornou-se esmagador. O Deus eterno estava pedindo que eles o adorassem na forma humana de Jesus Cristo. Estava pedindo que se ajoelhassem não apenas diante da majestade divina, mas diante de um rosto humano, frágil e humilde. Os anjos irromperam em um misto de admiração e júbilo. Ver a luz das luzes se tornar carne era um ato tão maravilhoso, tão sublime, que muitos não puderam conter sua alegria. Era o plano de Deus em sua forma mais inesperada, uma manifestação do amor mais profundo e incompreensível. Eles aclamaram o Criador, sentindo-se privilegiados por testemunhar tamanho mistério. A cruz e a reação de Lúcifer. Mas o mistério da encarnação não era tudo. Deus também revelou que a humanidade um dia se corromperia e ele se sacrificaria por eles através da crucificação. No entanto, entre eles, um dos mais brilhantes permaneceu imóvel. Lúcifer não se moveu, não falou, não se alegrou. Ele observava com uma expressão distante, como se a luz ao seu redor não pudesse penetrar seu coração. Seu olhar era como um poço escuro, e seu rosto refletia a tempestade interna que se agitava dentro dele. No próximo bloco, testemunharemos o momento em que o céu se rompeu e a maior guerra da história foi travada. Como Miguel, o pequeno arcanjo, enfrentou o mais poderoso dos anjos. O que aconteceu na batalha que definiria o destino de toda a criação. Lúcifer desafia Deus. Naquele momento, tudo desmoronou dentro de Lúcifer. A ideia de se curvar diante de uma forma humana, de adorar Deus na humildade da carne mortal, parecia-lhe incompreensível, inaceitável. Por que a própria perfeição precisaria se rebaixar? Porque nós, seres de luz, somos chamados a adorar um ser de carne. Ele ouviu que Deus criaria os humanos e que, inevitavelmente, eles se corromperiam. E mesmo sabendo disso, Deus ainda assim sacrificaria a si mesmo por eles. A visão da crucificação era algo terrível para Lúcifer.
Esses seres finitos e ingratos se rebelariam. E não apenas se rebelariam, mas também o matariam. Ele observou o plano de Deus com uma mistura de descrença e desprezo. O mistério da encarnação, a revelação de que o Criador tomaria forma humana em Jesus Cristo, desencadeou uma tempestade eterna dentro dele. E dessa tempestade, uma pergunta ardente emergiu: por que não eu? Por séculos, ele havia sido o mais belo, o mais próximo do trono, a obra-prima do Criador. Por que ele não fora escolhido para a união hipostática? Ele sentia que sua luz, seu esplendor, sua sabedoria o tornavam digno de algo maior. Mas em vez de elevá-lo, Deus havia decidido rebaixar-se à carne humana. Deste pensamento nasceu a amargura, uma amargura que se enroscou em seu coração como uma serpente, sufocando cada traço de amor e respeito que ele um dia sentira pelo Pai. No próximo bloco, testemunharemos o momento em que o céu se rompeu e a maior guerra da história foi travada. Como Miguel, o pequeno arcanjo, enfrentou o mais poderoso dos anjos. O que aconteceu na batalha que definiria o destino de toda a criação? Prepare-se, pois estamos nos aproximando do clímax dessa história. O momento decisivo. Finalmente chegou o momento decisivo. Deus estava lá, rodeado pela multidão de anjos, e um por um, seus irmãos se ajoelharam em adoração, aceitando a revelação da encarnação. Mas Lúcifer permaneceu de pé, seu corpo rígido, seu olhar fixo no trono de Deus e seu coração preenchido por um ódio silencioso. Lentamente abriu os lábios e, em um tom desprovido de emoção, proferiu uma simples palavra: não servirei. A palavra ressoou como um trovão no silêncio do céu. Deus o olhou com uma mistura de tristeza e amor, mas Lúcifer sentiu apenas desprezo. Ele respirou fundo e repetiu, desta vez com uma força que abalou a todos os presentes: não servirei. Sua voz ergueu-se, fria e desafiadora, como a de um rei pronunciando um julgamento. Os anjos estremeceram, incapazes de compreender o que estavam testemunhando. Como poderia o mais puro, o mais belo dos anjos, desafiar o próprio Criador? Como ousava desobedecer? Começa a batalha. Lúcifer então voltou seu olhar para a multidão de anjos e, com uma calma assustadora, começou a falar: vocês não percebem que isso é um erro? Não veem que o que Deus nos pede é absurdo? Sua voz, carregada de uma sabedoria sombria, encheu os céus. Ele nos pede para adorar uma forma inferior, para dobrarmos os joelhos diante da carne mortal. Isso não é glória, isso é humilhação. Cada palavra, repleta de inteligência e persuasão, cravava-se nos corações dos anjos, semeando dúvidas, perturbando a paz que antes os preenchia. Deus nos pede o inaceitável. Continuou com uma paixão gélida. Não somos nós que devemos aceitar esse absurdo. É Deus. Quem falhou, quem escolheu o caminho errado. Por que devemos nos curvar a algo inferior a nós? Nós, que fomos feitos de pura luz, deveríamos ocupar um lugar mais elevado, não nos rebaixar. Os anjos ouviam, atônitos. Suas palavras pareciam tão lógicas, tão cheias de razão. E assim, a semente da rebelião começou a germinar. Lúcifer, com o carisma que sempre fora seu dom, olhou para cada um dos anjos, seu rosto refletindo uma determinação fria. Lúcifer, o primeiro entre os anjos, havia caído. A intervenção do arcanjo Miguel. Os anjos, preenchidos pela dúvida, ouviam as palavras de Lúcifer. Sussurros de rebelião e razão ecoavam em seus corações. Seu discurso tinha uma lógica sedutora, uma força convincente que penetrava como um veneno suave. Estaria Deus nos pedindo o impossível? É justo que devamos nos curvar diante de uma forma humana, diante de algo tão inferior? Eram pensamentos que poucos ousavam formular,
mas ali estavam, crescendo como sombras nas almas feitas de luz. Enquanto Lúcifer falava, suas palavras fluíam com o carisma e a autoridade que sempre possuíra. Era impossível não ouvir. Seu discurso era firme, direto, e cada frase ressoava com uma mistura de sabedoria e desafio. O grito de Miguel. Mas, de repente, no meio de seu discurso, uma voz se ergueu com uma força que sacudiu todo o céu. Um grito transbordando convicção e simplicidade. Quem como Deus? A voz pertencia a Miguel, o pequeno arcanjo, um ser de posição muito inferior, mas cuja pureza brilhava com uma força incomparável. Sua exclamação atravessou os anjos como uma espada. Em 3 palavras, Miguel havia respondido a todos os argumentos de Lúcifer, apontando a falha fundamental em sua lógica. Quem como Deus? Era um grito de humildade, um grito de reconhecimento absoluto de que ninguém pode rivalizar com o Criador, nem mesmo a estrela da manhã. Os anjos estremeceram. As palavras de Miguel, tão simples e diretas, despertaram algo dentro deles, lembrando-os de quem eram, de onde vieram e a quem deviam sua existência. Lúcifer, ao ouvir aquele grito, voltou-se para Miguel, seu olhar carregado de fúria gélida, mas também de surpresa. Ninguém, até então, ousara desafiá-lo abertamente. O confronto entre Miguel e Lúcifer. Miguel deu um passo à frente, pequeno em comparação, mas cheio de coragem. Tu és arrogante, disse, suas palavras estrondosas como um trovão. Sua voz, embora calma, carregava uma convicção que perfurava como uma flecha. Tu, que eras Lúcifer, tornaste-te uma sombra, tentando eclipsar o Criador. Não, vês que te colocaste acima de Deus? Lúcifer sentiu uma dor profunda em sua essência, uma ferida que Miguel acabara de abrir com aquelas palavras. Seu orgulho, sua ambição, haviam sido expostos publicamente, despidos e humilhados. Naquele momento, raiva e vergonha o inundaram como ondas escuras batendo contra seu coração. Com um olhar de desprezo, tentou se manter firme diante de Miguel, mas algo naquelas palavras queimava dentro dele. Não, tu não entendes nada, Lúcifer retrucou, tentando manter sua dignidade. És tão cego que não vês que o que nos pedem é humilhação? Eu, que fui o primeiro em sua glória, não posso me ajoelhar diante de algo tão inferior. Suas palavras soavam firmes, mas a fúria contida e a amargura distorciam sua voz. Miguel o olhou sereno, mas inabalável. Sua voz, embora baixa, carregava a força de 1000 tempestades. Tu não compreendes o amor, Lúcifer. Isso não é sobre humilhação, mas sobre amor. Deus se faz carne por nós, e tu o rejeitas porque não suportas ser menor. Esqueceste teu lugar, esqueceste que tudo o que és é um reflexo da glória dele. Não é Deus quem se rebaixa, é teu orgulho que te eleva além do que realmente és. A ira de Lúcifer. Lúcifer sentiu que não podia suportar mais. Era como se Miguel estivesse mostrando a ele sua própria imagem. E o que viu não era belo, mas uma sombra cheia de ressentimento. Não suportava o peso daquela verdade, daquele amor que Miguel defendia tão ferozmente. Então, sem dizer uma palavra, virou-se, afastando-se de Miguel e de todos que o observavam. Recuou, as costas eretas, mas por dentro queimava uma ira incontrolável. Sozinho, Lúcifer chorou, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de pura raiva. Um ódio crescente, nascido de seu orgulho ferido. Como Miguel ousava, como podia desafiá-lo ele, o mais brilhante de todos, e ainda assim, no fundo de sua alma, uma voz sussurrava que Miguel estava certo. E essa verdade, foi o que mais o atormentou. Mas Lúcifer agora está completamente tomado pela soberba e passou a odiar a verdade mais que tudo. A guerra instaurada. Vocês não percebem que Deus nos pede o impossível? Sussurrou Lúcifer, sua voz baixa, mas carregada de convicção.
Ele nos pede que renunciemos ao que somos, que nos ajoelhemos diante de uma forma inferior. Porque nós, seres feitos de luz, deveríamos nos humilhar diante de algo feito de barro. Devemos adorar um Deus crucificado. Nós, seres gloriosos, devemos nos ajoelhar diante daquele corpo quebrado, ensanguentado, coberto de feridas, sofrendo além do que podemos imaginar. Cada vez mais, um anjo murmurava: Lúcifer tem razão. Deus não pode nos pedir algo que desafia a própria lógica. A dúvida se infiltrava em seus corações. E se Deus não fosse Deus? E se ele fosse apenas um anjo muito poderoso? E se ele fosse apenas um Lúcifer maior? De qualquer forma, a semente da dúvida havia sido plantada nas mentes de muitos anjos. Suas palavras, intensas e ardentes, penetravam no coração de seus irmãos e muitos sentiam uma poderosa verdade em seus argumentos. Lúcifer não falava de ódio, nem incitava violência. Ele falava de dignidade, da grandeza de sua existência e de seu direito de preservá-la. Lúcifer sabia como alcançar seus corações. Falava de liberdade, de independência, de se tornarem algo além do que sempre foram. Prometia-lhes um céu onde não precisariam se curvar diante de ninguém. Um lugar onde seus talentos e sua luz seriam reconhecidos sem a necessidade de submissão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, por que não exercê-lo? Por que não sermos quem realmente somos? O crescimento do exército rebelde. A cada encontro, seu exército crescia. Não eram anjos menores que o seguiam, mas os mais belos, os mais sábios, aqueles em quem Deus investira grande poder e esplendor. Lúcifer os escolhia cuidadosamente, procurando aqueles que, como ele, ansiavam por algo mais. Os seres mais radiantes do céu, outrora as joias da criação, começavam a se transformar no exército rebelde. Eram criaturas de tal perfeição que ofuscavam toda outra luz. E agora, essa luz começava a se manchar com sombras. Em um desses encontros, Lúcifer ergueu-se diante deles imponente. Nós somos o futuro, proclamou sua voz ecoando como um trovão. Nós somos a luz que se recusa a se ajoelhar. Não permitiremos que nossa essência seja obscurecida pela sombra de uma forma inferior. Se Deus não nos der o lugar que merecemos, tomaremos nós mesmos. Suas palavras ardiam com um fervor tão intenso que cada anjo presente sentiu um tremor em seu ser. Falava com uma certeza que fazia todos questionarem tudo o que haviam conhecido. Assim, sob sua liderança, o exército de Lúcifer tomou forma. Cada um de seus seguidores era como uma estrela caída, uma beleza transformada em arma de rebelião. Os anjos que um dia foram os mais leais, os mais respeitados, os mais amados, agora erguiam-se como o primeiro exército da história dos céus. Em seus corações queimavam a ambição, o orgulho e a promessa de uma liberdade que, no fundo, era uma corrente forjada por sua própria vaidade. O firmamento, antes cheio de harmonia e paz, agora tremia com os ecos da guerra. A batalha final. A batalha explodiu com uma fúria que sacudiu os próprios alicerces do céu. De um lado estava o exército rebelde, liderado por Lúcifer. Seu esplendor agora estava envolto em sombras, sua luz torcida em trevas. Enfrentando-o estavam os anjos, fiéis, liderados por Miguel, o pequeno arcanjo que se ergueu com uma força de ferro, com uma fé inabalável, transbordando humildade e coragem. O céu, antes um lugar de paz e harmonia, tornou-se um campo de batalha deslumbrante, uma guerra de luz contra a sombra, de lealdade contra a rebelião. Os exércitos se chocaram como ondas de fogo e trovão. Cada golpe, cada cruzamento de espadas de luz, criava clarões que iluminavam os céus como estrelas cadentes em uma dança feroz.
Os anjos caídos, antes os mais belos e poderosos do firmamento, lutavam com uma fúria aparentemente inesgotável. Mas os anjos fiéis batalhavam com uma determinação silenciosa, guiados pelo amor e pela lealdade ao Criador. A vitória da luz. Por fim, a força do bem prevaleceu. A alma de Miguel ergueu-se no final da batalha e as forças do mal estremeceram. O céu tremia com a fúria da batalha e então veio o momento decisivo. O poder de Deus se manifestou e Lúcifer, juntamente com seus seguidores, foi lançado para fora dos portões celestiais. Naquele momento, as trevas se partiram ao meio. A rebelião, antes tão feroz e violenta, começou a ruir. Os anjos caídos, 1/3 de todas as hostes celestiais, foram expulsos, arrastados como estrelas despencando do céu. Lúcifer tornou-se Satanás, e com ele, todos os que seguiram sua ambição foram lançados no abismo. A expulsão e o destino de Lúcifer após. A batalha final. O céu se abriu para expulsar os rebeldes. Lúcifer, antes a estrela da manhã, juntamente com seus seguidores caídos, foi lançado para longe da luz, arrastado para um abismo de trevas e desolação. No ato da expulsão, o próprio céu pareceu tremer. Os anjos que haviam sido os mais belos, os mais poderosos, aqueles cuja luz rivalizava com as estrelas, caíram como meteoros banidos, lançados para o mundo inferior, um lugar de caos e sombras, um exílio eterno, onde a glória de Deus não podia ser vista nem sentida. Lúcifer, agora transformado em Satanás, sentiu o peso da queda como um ferro em brasa, queimando seu ser, a separação total de Deus, da luz e da paz celestial. Foi uma ferida mais profunda do que qualquer castigo físico poderia infligir. O submundo, onde foi confinado com seus seguidores, ainda não era o inferno final, mas um estado de caos e isolamento espiritual absoluto, um lugar além do alcance da paz e da glória. Era como um sonho despedaçado, um reflexo sombrio da ordem celestial, um reino totalmente apartado da santidade. Para Satanás, essa expulsão significava o fim de seu propósito original. No entanto, em seu orgulho e ira, seu ódio se transformou em uma nova missão. Se ele não podia alcançar a glória de Deus, então ele a destruiria onde quer que a encontrasse. Satanás, agora reinando sobre as sombras, já tinha uma nova missão: destruir a humanidade. A história de Lúcifer é mais do que um relato antigo, é um reflexo da luta espiritual que todos nós enfrentamos. Cada dia escolhemos entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o inimigo. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos. Deus nos deu sua graça, seu amor e as ferramentas para vencer. Ele nos chama a sermos fiéis, a vivermos segundo sua vontade e a jamais nos deixarmos enganar pelas artimanhas do maligno. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: a luz de Deus sempre vence. Isso mostrará que você completou este estudo e está comprometido com a verdade divina. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. Dessa forma, essa mensagem poderá alcançar mais pessoas e ajudá-las a entender a batalha espiritual que travamos todos os dias. Lembre-se, a vitória já foi conquistada por Cristo. Cabe a nós perseverarmos na fé, resistindo ao mal e aguardando o dia em que todas as coisas serão restauradas no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesta caminhada.